Já dá para começar, né, pessoal? Vamos retomar aí, agora entrando no tema de licitações e contratos. Pessoal, eu acredito que a gente tem condições de terminar hoje. Se vocês toparem ficar ali, acho que mais uns 30 minutos. Rola da gente ficar mais 30 minutos? Não? Beleza, então a gente vai parar ali. Então, e o que faltar dessa aula fica naquele compromisso que a gente tinha firmado aí, né? A coordenação já autorizou que, precisando complementar, a gente vai gravar e vai disponibilizar aí para vocês, tá bom? Mas não vai faltar muita coisa não, porque a gente vai ver até procedimento e já está tudo aqui, já dá para a gente ter uma ideia geral. Só para situar vocês, pessoal, do que a gente vai ver aqui de licitações, o principal, o que é principal para vocês, o que provavelmente vai estar na prova de vocês. Princípios e modalidades. Possivelmente também contratação direta, ali as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, tá? Acho até que com muito mais possibilidade, mais probabilidade de vir a contratação direta. Mas enfim, a gente não vai aprofundar, vai nessa pegada que a gente estava conversando, mas o que a gente vai dar aqui vai ser o suficiente para vocês se situarem na matéria e conseguirem acertar as questões. Uma outra coisa que eu preciso fazer para falar para vocês é que eu trouxe algumas, vocês vão ver que vai ter muitos artigos aqui, a gente vai acabar trazendo artigos inteiros mesmo, isso vai ficar meio poluído até, mas é porque, pessoal, não tem jeito. Licitações, para vocês acertar, vocês vão ter que ler a lei. E aí até anotem isso daí, que eu vou ficar a seguinte sugestão, ó. Os principais artigos para vocês lerem em casa, para especificamente para o edital de vocês. Vocês vão ler do artigo 1º ao 5º, se eu não me engano, tem um tal de 5º A. Se não tiver o 5º A, é um outro, eu estou confundindo, só que até o 5º. Se tiver um 5º A, vocês vão estudar também, porque do artigo 1º ao 5º A, tá só princípios. É tudo que fala sobre princípios lá. Então, princípios está expresso lá, vai cair isso na prova de vocês. Então, leiam do artigo 1º ao 5º A e leiam também os artigos 23, se eu não me engano, a 25. Que aí vai trabalhar dentro tanto as modalidades quanto as dispensas, hipóteses de dispensa e inexigibilidade. A gente vai ver mais à frente aí que vou dar um macetezinho para vocês, facilitar a vida de vocês na hora de distinguir o que é dispensa e o que é inexigibilidade. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar aí para começo de conversa, para a gente se situar no tema de licitações e contratos. Eu sei que muita gente tem resistência, mas é um tema tranquilo, é um tema que, pegando uma base ali, vocês vão conseguir acertar questões. Eu trouxe para vocês aí esse artigo da Constituição Federal para explicar de onde que surgiu esse dever de licitar, da onde que surgiu essa obrigação da administração pública fazer a licitação antes de contratar. Você sabe que para ter a contratação, para fazer uma contratação, ela precisa fazer essa licitação. Então, por que isso? Porque a Constituição, lá no artigo 37, inciso 9, vocês devem lembrar que é no artigo 37 que está os nossos princípios da administração pública, certo? Lá no caput está lá o nosso famoso LIMP, e nos incisos está outras diretrizes. E dentro dessas diretrizes que constam lá na Constituição Federal, está expressamente essa que fala o seguinte, ó, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. O que é isso? Pessoal, esse inciso, ele vez ou outra cai na prova, cai em questão,
a redação literal, a banca só brincando, substituindo, trocando uma coisa em outra. Então, tome cuidado que o principal aqui para vocês, nesse momento, é até aqui, ó. Até aqui. Para lá, já entra muito mais nos aspectos dos contratos, né? Então, o principal para vocês lembrarem, aí se tiver que decorar que seja, mas é o quê? Que a própria Constituição Federal deixa em aberto a possibilidade de o legislador ressalvar alguns casos específicos na legislação. Porque o que seria essa ressalva? Essas ressalvas, pessoal, a gente vai ver mais à frente. Mas já para adiantar, são as hipóteses de quê? De contratação direta, certo? Contratação direta. Vejam, a regra que a Constituição estabelece é: se o poder público vai contratar, vai fazer algum contrato, vai realizar alguma obra, vai contratar algum serviço, ou alguma compra ou alienar, ele tem que licitar antes disso. No entanto, pode ser ressalvado pela lei algumas hipóteses, que assim estiver expressamente feita. Essa ressalva são as contratações diretas, por meio de... A gente vai ver mais à frente, mas só para ficar bem claro aqui, a dispensa, as hipóteses de dispensa e as hipóteses de inexigibilidade. Essas ressalvas que o texto constitucional fala aí, que o legislador, que a legislação pode vir prevendo, está na Lei 86666 aí, que é a apelidada de Lei do Capeta, né? Mas é só um apelido injusto, não é tudo isso. Está lá nos nossos artigos, justamente ali entre os 23, o artigo 23 e 25, as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade. Então, a própria pode vir lá na questão de vocês falando o seguinte, que a Constituição não admite exceção ao dever de licitar. Está equivocado, admite sim, nos casos previstos na lei, vai ser admitida a contratação direta, vai ser admitido a dispensa ou a inexigibilidade da licitação. Então, tenham sempre isso em mente. Falou em licitação, regra. O poder público tem o dever de licitar para fazer uma obra, para contratar um serviço, fazer compras. Exceção, ele vai poder fazer a contratação direta nos casos que a lei falar, que vai ser a nossa dispensa e nossa inexigibilidade. E aí, pessoal, o artigo 2º, já entrando na lei de licitação, aqui a gente estava na Constituição, já entrando na lei de licitação, olha só, ela acrescenta algumas coisas que não está expressa aqui na Constituição, e as bancas gostam de brincar com isso. Olha só, ela fala aqui, as obras, os serviços, isso aqui, pessoal, ó, inclusive de publicidade, vocês veem que não está aqui na Constituição Federal. E as bancas gostam de fazer o quê? De colocar lá na questão só isso aqui, ó, as obras, serviços, exceto de publicidade, devem ser licitadas. Então, tomem cuidado com esse cidadão aqui, inclusive de publicidade. Existe uma lei específica detalhando a questão das contratações para serviço de publicidade. Não vai ser objeto nosso aqui, só saibam que para contratação, inclusive de serviço de publicidade, deve haver sim prévia licitação. E aí, continuando aqui o nosso artigo, né, as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações. Locações também, vez ou outra banca exclui ou diz que não se aplica, porque tem um detalhezinho lá também, mas para esse efeito aqui do grave mesmo, esse artigo que está incluindo as locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente... Vejam aqui que quando ela fala são necessariamente precedidas de licitação, se a gente lesse só até aqui, a gente ia estar numa hipótese do quê? De poder vinculado, né? A administração não teria mais de liberdade. No entanto, a gente tem aquelas ressalvas que a Constituição mesmo destacou aqui e a lei também trouxe. Então, as contratações com terceiros de obras, serviços, inclusive de publicidade, necessariamente serão contratadas, serão precedidas
de licitação, ressalvadas e aí as hipóteses que a gente vai ver de contratação direta. Isso aqui, pessoal, é só para vocês terem ciência do que a legislação fala. É aquilo que eu falei, vocês vão ter que ler lei nesse caso aqui, não tem jeito. E vocês vão ver na frente que as questões vêm pedindo exatamente o que está na lei. E aí, para sintetizar, para esquematizar, para ficar mais fácil, mais tragável, mais tranquilo para vocês entenderem, a gente fez essa divisão aqui, ó, de quem deve licitar e o que deve ser licitado. Como a gente viu, tanto a Constituição quanto o artigo 2º da Lei de Licitação estabelece aqui que deve ser licitado o quê? Qual que é o objeto da licitação? Todas as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública. Pessoal, a locação da administração pública está dizendo que quando a administração pública vai locar, ela vai pegar um prédio para servir ao interesse público, ela vai precisar fazer licitação. Tem hipótese de dispensa? Tem. No entanto, tome cuidado com esse aspecto aqui, que quando a administração pública é locadora, quando ela vai alugar um imóvel seu, lá o IDAM, digamos que o IDAM tem um prédio do lado que não está usando e está sobrando. Quando ele vai alugar esse imóvel dele, não se aplica a lei de licitação. Aí não é caso de proceder, ter uma prévia licitação para ele alugar o bem dele, não, viu, pessoal? É a locação da administração pública, que vai servir à administração pública. Ela na figura de locatária, não de locador, tudo bem? Se ela for alugar, não é o caso de aplicar a licitação. Dentro ainda desse tópico de objeto, a gente vai já voltar aqui em cima no quem deve licitar. É interessante, pessoal, notar que muito embora seja um entendimento fundado numa decisão judicial, já vi sendo cobrado em provas de nível médio, que é o quê? Que é a história do patrocínio. Pessoal, vocês já devem ter visto em algum evento, seja de futebol, principalmente lá na Copa do Mundo, que tinha lá, apoiam esse evento, governo do estado do Amazonas, municípios de Manaus, apoio, sempre quando tem naquelas placas de evento, não tem lá um apoio de um órgão, muitas vezes, de uma secretaria que está incentivando uma política pública, você já deve ter notado nisso, né? Isso é o patrocínio, é quando a administração pública vai lá e está incentivando determinada atividade que ela entende que é de interesse público. Esse patrocínio, deve haver licitação para que se faça que a administração pública possa efetuar esse patrocínio? Não, pessoal, isso é um entendimento de jurisprudencial, uma decisão já lá da Justiça, que firmou esse entendimento que no caso de patrocínio, de time de futebol, ou patrocínio de um evento, lá da Copa do Mundo, como já teve ocasiões, a administração, para efetuar esse patrocínio, para manter esse vínculo com o particular, com o terceiro, ela não é obrigada a licitar, ver quem é que ela vai patrocinar. Não, isso daí ela está patrocinando por quê? Porque ela tem algum interesse público ali de quê? De incentivar a concretização do direito à cultura, o direito ao lazer, ao esporte. Ela não tem essas obrigações, não é um direito fundamental, o direito ao lazer, à cultura, tem até a felicidade já agora, né, a alimentação, enfim, uma série de direitos que a Constituição prevê e que para ela concretizar, para ela atender a essa obrigação, essa concretização desses direitos das pessoas, ela pode efetuar esse patrocínio, ela pode incentivar. Olha, vai ter uma festa lá do Boi Garantido, lá de Parintins, aí sai aquelas notícias já, o Estado não tem dinheiro para saúde, mas vai patrocinar lá o carnaval, vai patrocinar lá a festa de Parintins. Pessoal, isso aí está dentro da discricionalidade, por quê? Porque o Estado tem o dever, sim, de proporcionar o lazer, a cultura, incentivar a cultura. Então, para esses casos de patrocínio, não se aplica. Tanto que, se a gente observar lá os dois dispositivos que falam sobre os objetos, não está inclusa essa questão do patrocínio, correto? Então, fiquem espertos com relação a isso aí, tá bom?
Em relação a quem deve licitar, pessoal, interessante que vocês fiquem atentos, porque deve licitar os órgãos da administração direta, pessoal, de todos os poderes. De todos os poderes da República. E aí entra naquela ideia, inclusive, de atividades típicas e atípicas, né? Todos os poderes, todos os órgãos têm as suas atividades típicas, né? O Poder Judiciário, a atividade típica dele é o quê? É julgar, correto? O Poder Legislativo tem como atividade típica legislar e o Poder Executivo administrar, basicamente, certo? No entanto, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo, ele exercem de forma atípica os poderes da administração. E por isso eles também precisam contratar. Né? O Poder Judiciário, para poder construir um prédio, como recentemente foi inaugurado, ele teve que contratar uma empresa para fazer aquilo, para fazer a construção do prédio. Teve que contratar lá uma obra, né? Então, para contratar, para ser realizada aquela contratação, antes teve sim uma licitação por trás, ou uma licitação ou uma hipótese de dispensa. Então, tanto a União quanto os estados, os municípios, Poder Legislativo, Poder Judiciário, têm a obrigação de, previamente à contratação, proceder à licitação. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão dos poderes? Todo mundo tem que licitar. Aí, olha só, vem também os órgãos da administração indireta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mistas. Aqui tem um detalhezinho, pessoal, que a gente já vai voltar nelas, mas elas também têm o dever de licitar. Os fundos especiais, pessoal, e as entidades controladas diretas ou indiretamente. Esses dois aqui é preciso vocês terem atenção. Olha só. Você já deve ter em algum momento ouvido falar de Fundo Nacional de Desenvolvimento, fundo de alguma coisa. É um determinado fundo que muitas vezes nem tem personalidade jurídica. É só uma cifra orçamentária, só uma denominação orçamentária para que seja alocado recursos públicos lá. Alguns têm, sim, personalidade, outros não. E o órgão responsável por esse fundo vai ter que licitar no lugar dele. E se ele tiver personalidade jurídica, como era o exemplo da Manaus Previdência, a Manaus Previdência até 2013 era um fundo, era o Fundo Único de Previdência dos servidores municipais. Esse fundo, enquanto fundo, ele tinha a obrigação, era um serviço social autônomo, a personalidade jurídica dela, mas ele tinha a obrigação sim de licitar. Da mesma forma, as entidades controladas diretas ou indiretamente. Sabe quem que vai entrar aqui, pessoal? Vocês devem se lembrar? SESI, Senai, já ouviram falar disso aqui? Tem umas regras específicas para esse pessoal que atenuam a questão da licitação. Mas, se vier na questão se eles têm a obrigação de licitar, vocês podem marcar lá com tranquilidade. Fundos especiais em relação às empresas públicas e a sociedade de economia mista, pessoal, tem que ter muita atenção, porque em 2016 foi editada uma lei, é a Lei 13.303 de 2016. Ela dispõe sobre o estatuto das estatais. Esse estatuto, pessoal, ele traz regras próprias de licitações e de contratos específicas para as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Isso não significa, contudo, que elas não devam licitar. Tem uma hipótese específica em que a sociedade de economia mista e a empresa pública podem ficar desobrigada do dever de licitar. Só para vocês conhecerem mesmo, a gente não vai se aprofundar nisso, mas vocês sabem que tem aquela classificação em relação às estatais, às empresas públicas e à sociedade de economia mista, aquela classificação entre exploradoras de atividade econômica e as prestadoras de serviços públicos. Todo mundo conhece essa classificaçãozinha?
Vamos lá, uma exploradora de atividade econômica é a Caixa. A Caixa é uma estatal que explora a atividade econômica, é um banco que está explorando essa atividade econômica. Uma prestadora de serviço público, uma estatal prestadora de serviço público é a EBSER. Alguém conhece a EBSER? É a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Foi inclusive o primeiro concurso que eu passei, fui nomeado, foi lá. Eu fui advogado lá da HUGV por um bom tempo. Lá, bom tempo não, né? Quase 2 anos, enfim. Lá é uma empresa pública, é uma estatal que presta serviço público. A função, o objetivo, a finalidade da EBSER é gerir os hospitais universitários federais. Então, essa própria Lei 13.303 estabelece os casos exclusivamente em relação às empresas públicas estatais que exploram a atividade econômica, no caso da Caixa, no caso da Petrobras, que elas não vão ser obrigadas a licitar. Só quero que vocês saibam que existe essa hipótese. Não vamos nos aprofundar nisso, mas, caso de empresa exploradora de atividade econômica, a lei das estatais, em determinada situação, excepciona ela do dever de licitar. Mas a regra continua sendo a mesma. A regra é, deve licitar. Aí, se vier na questão de vocês perguntando, uma distinção bem interessante. As empresas públicas e sociedades de economias públicas devem licitar? Devem, tranquilamente. Agora, se vier dizendo, aplica-se a Lei 866 às empresas públicas e sociedades de economia mista, também se aplica, mas tomem cuidado, pessoal. Essa aplicação, ela é subsidiária. Aqui, a partir dessa lei aqui, tem regras próprias. Então, primeiro se aplica essa lei aqui. Primeiro, a 13.306, disposições da 13.303. Depois, se ela não tiver, se ela for omissa em algum aspecto, é que ela vai pegar de forma subsidiária. Exatamente. Vocês fiquem espertos com isso daí, que eu vi caindo esse negócio. Prestem sempre muita atenção no enunciado da questão. É o enunciado da questão que vai definir. Se ela disser, se a questão disser, as empresas públicas, sociedade de economia mista devem licitar? Devem, tranquilo. Agora, se ela vier dizendo, aplica-se a Lei 8666 às empresas públicas, sociedade de economia mista, aplica-se. Agora, se ela vier dizendo, aplica-se a 8666 exclusivamente às empresas públicas, sociedade de economia mista, está equivocado. Ou que as regras de contratação de licitação das empresas públicas da sociedade de economia mista são as exclusivas da 8666. Tome cuidado com isso, tá? Aplicação para a empresa pública e sociedade de economia mista tem regras próprias, e a 866, a nossa lei do capeta aí, ela se aplica somente de forma subsidiária, mas continua sendo aplicável. Beleza? Certo? Não, então, é isso que eu estava falando. Ela deve licitar quando ela vai alugar um prédio. O IDAM tem lá o prédio dele, certo? Daí ele viu a necessidade de, como teve o concurso, tá vindo mais gente, não cabe todo mundo naquele prédio. Então ele precisa alugar o prédio vizinho. Para alugar, ele vai ter que a regra é, ele vai ter que licitar. Tem uma das hipóteses de dispensa que ele até vai poder dispensar a licitação, vai poder fazer uma contratação direta. Mas a regra é, locação da administração pública, ou da administração pública vai ser a locadora, ela vai ser o locatário, ela deve licitar. Agora, quando ela vai alugar um patrimônio próprio dela, algo próprio dela, aí não é caso de licitação, de aplicar a licitação. Não entendi, desculpa. Não, olha só, como a gente viu aqui, aqui no conceito que tem aqui, olha só, quando contratadas com quem? Com terceiros, certo? Esse terceiro aqui, pessoal, independe de quem seja, porque vai lá, o município, ele quer alugar um prédio, aí ele viu lá que a Manaus Previdência tem um prédio vago. A Manaus Previdência vai dizer, tá legal, garotão, mas tu vai ter que pagar o aluguel aqui.
Entendeu? Ela é um terceiro, não é a mesma pessoa jurídica. Então ela vai ter que alugar, vai ter que, se não for um caso de dispensa, ela vai ter que licitar também, entendeu? Se ela for contratar com terceiro, a regra é licitar, entendeu? Não, aí vem a parte dos contratos, né? Primeiro você licita, você faz a licitação. Quando é feito o contrato administrativo, a administração, quando ela aluga, quando o IDAM foi lá e alugou o prédio, aquele contrato que está assinado entre eles tem o que é denominado de cláusulas exorbitantes, porque tem algumas hipóteses lá que não é conferida a mesma igualdade. Por exemplo, o IDAM, nesse caso do aluguel, ele seria obrigado a continuar a locação, independentemente de atraso, até 90 dias, como acontece muitas vezes, aí, principalmente nos serviços de terceirização, de mão de obra. Os profissionais da saúde que estão sem receber, eles são obrigados a prestar o serviço público, independentemente de estar recebendo ou não, por até 90 dias. É um tema mais aprofundado, aí é da parte de contratos. Depois, se quiser, a gente troca uma ideia sobre isso, mas não o foco agora, tá bom? Então, entendeu, né? Deu para ficar tranquilo aí? Depois tu me procura que a gente conversa melhor sobre isso daí. Só para a gente poder avançar e não empacar muito aqui logo no início. Pessoal, eu transcrevi aqui o artigo 1º, mas obviamente não está dando para ler agora. Eu não vou apagar aqui não, porque vai ficar complicado depois o pessoal ver. Mas o artigo 1º ele vem trazendo tudo que a gente estava falando. Ó. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse parágrafo único, pessoal, é que vem dizendo quem que tem que licitar. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Fiz questão de trazer só a lei aí, porque dentro daquela ideia que eu estava falando para vocês, vai cair exatamente o que está aí. E olha só já essa questão. A licitação é um procedimento integrado por atos e fatos da administração e atos e fatos do licitante, todos contribuindo para formar a vontade contratual. E um procedimento administrativo é um procedimento administrativo pelo qual o ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará a mais conveniente para a celebração do contrato. Isso aqui ele trouxe, a questão começa trazendo um conceito que não é determinante aqui para a resolução da questão, mas eu fiz questão de trazer para que vocês vejam um conceito de doutrina. Depois vocês leem com calma aí, mas o principal foi aquilo lá. Aí vem lá a questão que ele realmente quer saber. De acordo com a Lei 866, é correto afirmar: subordinam-se ao regime da Lei 866 somente os órgãos da administração direta. Olha como é que vem exatamente como estava lá no artigo. É só os órgãos da administração direta que são subordinados? Não, né? A gente viu que não é isso. É incorreto. As obras, os serviços, inclusive de publicidade, as compras, alienações, concessões, as permissões e as locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Pessoal, essa questão aqui está idêntica, como vocês podem ver, ao que estava lá no artigo, correto? É por isso que vocês vão precisar, mesmo que a gente vai dar uma clareada no assunto aqui, mas vocês vão precisar ler essa lei em casa. Vão ler e vão fazer questão com base no que vocês estão lendo, e dentro daquela ideia de fazer uma questão, não para acertar, para testar conhecimento. Vocês vão fazer questão para aprender, sem aquela, porra, eu preciso acertar, porque se vocês forem com essa ideia, não, vou fazer aqui para testar, para ver, você começa a errar, começa a bater um desânimo, começa a ficar ruim, aí dá aquela preguiça, dá aquela sede, aquele sono, e aí fica ruim e você desanda. Então, formar esse mindset de eu vou fazer para aprender, eu não estou aqui testando, eu não quero acertar todas, é importante para você se manter no jogo, entendeu?
Então, fica aí com essa dica para vocês. E leiam a lei, porque vai cair exatamente o que está pedindo lá. Motivo de prova de vocês, então, principalmente. Olha lá, a letra C, subordina-se ao regime da 866 somente as autarquias e fundações públicas, a gente viu que não. O procedimento licitatório previsto na Lei 866 não caracteriza ato administrativo formal, ainda que seja praticado na esfera da administração pública. Pessoal, isso aqui está errado. E nem precisa saber de atos administrativos se você ler a lei. A gente vai ver aqui no artigo posterior que fala exatamente o contrário, que o processo licitatório caracteriza ato administrativo formal. Aqui, eles só incluíram esse não. Mas é exatamente isso aqui que está previsto na lei. Por isso que vocês precisam ler. Outra questão aí. Com relação a processo licitatório, julgue o item a seguir. Em licitação, a proposta mais vantajosa não significa simplesmente aquela que apresente um menor preço, mas a que atrele também melhor qualidade de acordo com o edital. Pessoal, essa questão está certa, está correta. A gente vai ver mais à frente esse princípio aí essa ideia da proposta mais vantajosa. Essa questão era para estar depois, ela está muito adiantada, mas isso vai ficar mais claro aqui na frente quando a gente for tratar sobre os princípios, tá? Tenham paciência aí só para vocês saberem que ela está certa. A outra questão aí, tendo por base a legislação e as práticas relativas à licitação, julgue o item subsequente. Os conselhos federais e regionais das profissões regulamentadas, como autarquias especiais, não estão sujeitos ao regime da 866. E aí, pessoal? Os conselhos estavam lá? Não, né? Mas estavam autarquias. Mas o fato de ser autarquia especial vai ter alguma influência para eles não fazerem? Não se submeter à licitação? Não, não vai ter, pessoal. Não vai ter. Eles têm essa denominação de autarquia especial, porque por muito tempo eram até entidades privadas. Aí o STF veio e disse, não, você está... Aí vem lá aquela discussão do exercício do poder de polícia. Os conselhos federais e regionais, eles fiscalizam o exercício das profissões, certo? Se eles estão fiscalizando, eles estão exercendo o poder de polícia. E como a gente sabe, o poder de polícia não pode ser exercido por quem? Pelos particulares. E se essa galera, se esses conselhos fossem uma associação, alguma coisa de natureza privada, é óbvio que esse exercício da fiscalização estaria irregular, correto? Aí tem uma hipótese de quê? De abuso de poder, porque eles não teriam competência para isso. E por isso o STF acabou falando, não, beleza, eles são agora autarquias especiais. Umas autarquias especiais. Enfim, a ideia é essa. Tudo bem aqui? Eles estão sim sujeitos à licitação. Só para ver uma variação de como isso pode vir aí. Pessoal, vamos agora ver aqui os princípios, adentrar no tema de princípios das licitações. E é um tema bem interessante, porque a partir disso, vocês vão notar também que cai muita questão só perguntando isso aqui. E, em primeiro lugar, é importante que vocês tenham essa noção de qual que é a finalidade, de qual que é o objetivo. Muitas vezes as questões vão trazer, são as finalidades, a licitação tem a finalidade de, a licitação tem o objetivo de, finalidade e objetivo nesse caso aqui são sinônimos. Então, o primeiro objetivo, a primeira grande finalidade, o principal fundamento, o que dá a razão de existir desde o início aí da obrigação do dever de licitar é o que, pessoal? É garantir a observância do princípio da isonomia, que a gente sabe que é igual ao princípio do que dá? Tem outro nomezinho mais tranquilo, igualdade, né, pessoal? Quase não sai essa igualdade. O fundamento maior do dever, da obrigação de licitar, pessoal, reside nessa finalidade, nesse princípio, que além de estar expresso como finalidade lá na lei, também está como princípio. Então, é importante que vocês não percam isso de vista. Falou em licitação, qual o principal fundamento? Observância do princípio da isonomia, do princípio da igualdade. Olha aqui, ó. Vocês vão ver, vou transcrever ali o artigo, vocês vão verificar que vem expresso isso aí.
O outro objetivo da licitação, pessoal, outra finalidade é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Proposta mais vantajosa. E é aqui, pessoal, onde as bancas têm feito muita pegadinha, porque elas querem passar a impressão, elas trabalham com a ideia equivocada de que a proposta mais vantajosa é a proposta mais barata, a proposta que tem um valor menor. E nem sempre o menor valor vai ser mais vantajoso para a administração pública. A gente vai verificar, quando a gente trabalhar os tipos de licitação, que o menor valor é um tipo, é uma das espécies de tipo de licitação. O tipo nada mais é que o critério de julgamento. Como que vai ser definido o vencedor? Então, o menor preço, o menor valor, ele é um tipo de licitação, ele é um critério de licitação. Então, não é sinônimo de proposta mais vantajosa o menor valor. Nem sempre, a não ser que o edital venha lá dizendo, olha, a licitação na modalidade de concorrência do tipo menor preço. E aí ela vai dizer, olha, é o menor valor, mas ainda assim, a gente vai ver aqui mais à frente algumas exceções ao princípio da isonomia, que vai relativizar, inclusive, o princípio da seleção da proposta mais vantajosa. Relativizar não, vai confirmar, na verdade, vai dar concretude a ele, porque é possível que numa mesma licitação, um licitante que fez lá, apresentou a proposta de 10 mil reais, e um outro que apresentou 11 mil reais, é possível que esse aqui saia vencedor. Mesmo sendo do tipo menor preço, porque aí a gente vai entender isso melhor quando a gente chegar ali nas exceções. Pode ser que por trás esteja uma hipótese de margem de preferência, uma hipótese. A gente vai ver mais aqui na frente, já estou aprofundando demais, mas a gente vai ver aqui que nem sempre, só quero que vocês gravem mesmo essa informação, de que nem sempre a proposta mais vantajosa ela vai significar que é o menor preço, que é a mais barata, tá bom? Promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Pessoal, até 2010, mais ou menos 2010, o artigo 3º da Lei de Licitações, que é o que a gente vai transcrever daqui a pouco, que está falando sobre as finalidades e os objetivos, e os princípios, aliás, ele falava que só enumerava como finalidade, como objetivo da licitação, apenas esses dois primeiros aqui. Falava apenas que a finalidade com o objetivo era a garantia da observância do princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa. Só que em 2010 a lei de licitações ela foi alterada para incluir nesse caput do artigo 3º, lá na redação do artigo 3º, essa figura aqui, ó, entre as finalidades, que vai ser a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Pessoal, aqui a gente vai entrar dois aspectos, olha. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável, ela pode findar levando uma licitação, tirando a ideia da licitação, trabalhando com a ideia de proposta mais vantajosa, tanto pelo aspecto econômico, quanto pelo aspecto ambiental. Ou sustentável. Por que isso, pessoal? Pode ser que o interesse público em adquirir determinado objeto, ele seja melhor atendido. A gente vai ver que o artigo também fala que tem um artigo que veda que haja discriminação ou critérios ou privilégios e distinções entre empresas brasileiras e estrangeiras. No entanto, também tem um artigo que excepciona essa regra, dizendo que se o produto for nacional, se for um produto manufaturado, um produto feito no Brasil, pode ser que seja dado uma margem de preferência a esse produto. Isso aí, pessoal, é a aplicação dessa ideia, dessa finalidade, desse objetivo de garantir a promoção do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque se você dá uma margem de preferência, dá uma certa... alguma coisa? Não, a gente vai ficar para aula extra. A gente vai fazer a aula extra. A gente vai terminar no horário certo. É.
Ah, é uma boa também, né? É uma boa que aí grava e já disponibiliza. Então a gente vai até o final, pessoal. Tá, beleza. Então a gente fica assim, pessoal. Tudo bem para todo mundo? Se a gente fizer dessa forma, a gente vai até o final, a gente vai finalizar isso aqui hoje. E aí vai gravar. Quem quiser ir embora quando der meio-dia, vai, que aí vai ser disponibilizada a gravação. Tá bom para todo mundo assim? Beleza? Tá legal, valeu. Obrigado. Então, voltando aqui, pessoal, falando da finalidade aí, do objetivo e da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. No aspecto econômico, ela vai ser evidenciada quando se estabelece uma margem de preferência para produtos fabricados no Brasil, ou de acordo com o processo produtivo do Brasil. Por que isso? Porque se fizer dessa forma, vai ser mais interessante, vai render mais, vai movimentar a economia nacional, vai gerar mais empregos dentro do Brasil e por isso torna mais interessante dar essa margem de preferência, dar fazer essa distinção, esse privilégio às empresas brasileiras em relação às empresas estrangeiras. Então, se numa licitação a gente tem duas propostas, voltando naquele exemplo lá, uma de 10 mil e a outra foi de 12 mil. A administração pode estabelecer que o vencedor, mesmo sendo lá do tipo que a gente vai ver o critério de julgamento seja do menor valor, essa aqui, porque ela pode aplicar, de repente, essa margem de preferência em razão de a empresa que deu o valor de 12 mil reais tá produzindo os bens que vão ser adquiridos no Brasil, enquanto que essa outra aqui produzia os bens no estrangeiro. Então, a ideia da promoção do desenvolvimento sustentável é essa, é de incentivar realmente, privilegiar, fazer uma distinção, e a gente vai ver isso mais à frente também, fazer uma distinção para desenvolver o Brasil de forma mais rápida até, né? Desenvolvendo aí, dando privilégios que em princípio não seria possível aplicar. E aí, essa ideia da inserção do desenvolvimento nacional sustentável. Mas também, pessoal, tem esse outro aspecto, primeiro foi o econômico, mas tem esse aspecto ambiental ou sustentável, que é o quê? Que a administração pública vai poder fazer distinções, estabelecer critérios para aceitação das propostas do objeto, a depender de o bem que ela pretende adquirir, respeitar normas ambientais, ser menos agressivo ao meio ambiente. Por exemplo, Manaus Previdência vai licitar, vai pegar papel de expediente, vai comprar papel para o seu uso comum ali no expediente. Ela pode estabelecer que ela só vai aceitar papel reciclado. Ela pode fazer isso? Pode fazer isso com base aqui para atingir a finalidade, o objetivo de promover o desenvolvimento nacional sustentável, de incentivar a preservação, o cuidado com o meio ambiente. Ela pode, inclusive, na contratação de empresa terceirizada, no pessoal que faz a faxina, por exemplo, da Manaus Previdência, ou lá no IDAM, estabelecer que, como obrigação da empresa contratada, que ela só use produtos de limpeza que não agridam o meio ambiente. Ela pode estabelecer também que na contratação de ar-condicionado, por exemplo, ela até poderia pagar um valor menor para uma determinada quantidade de ar-condicionado que não tivesse aquela tecnologia inverter. Não sei se vocês já ouviram falar, uma tecnologia que diminui o consumo de energia e que também normalmente vem aquela classificação energética de A até a D, eu acho que já vi até a E. Vocês já viram aquilo ali? Ela pode estabelecer também lá no edital que ela só vai aceitar ar-condicionado com classificação energética A. Isso, ela pode fazer isso com base nessa finalidade de promover o desenvolvimento nacional sustentável, porque ela está atendendo ali critérios de sustentabilidade ambiental. Tudo bem? É essa a ideia dessas finalidades aí. A gente vai ver que, em relação às finalidades, também não vai cobrar nada muito diferente disso. Vai ser exatamente isso que está na lei, vai ser exatamente isso que vai ser cobrado na prova de vocês. E aí, dentro dos princípios, pessoal, é importante que vocês observem, e eu acho até que está aqui, vou ter que apagar ali para poder ficar claro que eu quero que vocês leiam esse artigo aqui. Lá no artigo 3º, é que vem expresso
essas finalidades e esses princípios. Aí, olha só, o artigo 3º fala o seguinte: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, o que a gente viu aqui, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, que é o que a gente viu aqui, e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, que a gente viu aqui. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos. Olha só. Os princípios básicos são esses princípios que estão expressos aqui, ó, que vem expresso na lei, expresso no artigo 3º da Lei 866, que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. A gente vai ver cada um aqui, vai tentar dar uma visão geral deles para vocês poderem acertar nas provas. Mas, além desses daí também, tem os princípios que são o quê? Os correlatos, que não estão expressos. Então, o que eu quero que vocês tomem cuidado, meus amigos, é o quê? As questões, elas costumam trazer a seguinte, de forma bem direta. São princípios de licitação expressos na lei. São esses aqui, meus amigos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, probidade, julgamento, vinculação. Vejam que aquilo que eu havia falado, ó, ela coloca como finalidade, como objetivo a isonomia, e lá embaixo ela reitera, para vocês verem como esse de fato é o principal fundamento do dever de licitar. Porque ela reitera aqui, ela repete, ó, cadê a igualdade? A gente sabe que igualdade é sinônimo de isonomia. Então ela fala 2 vezes aqui que esse troço tem que ser atendido, que ele tem que ser observado, que não pode haver, não pode ferir o princípio da isonomia da igualdade, muito embora haja exceções que a própria lei estabelece. Tudo bem aqui, pessoal? Vocês podem observar, dependendo do manual da doutrina que você utiliza, esses princípios correlatos aqui, eles podem mudar, seja de nome, seja de local, ou até mesmo de outros princípios, né? Aqui eu trouxe os básicos que eu vi que normalmente tem nos manuais. Então, eu já ia chegar lá, vou já chegar lá, pera lá, muito bem observado. Eu ia perguntar isso para vocês, mas a gente vai chegar lá. Olha só, os princípios correlatos específicos da licitação, a gente pode listar esses aqui, mas pode ver algum doutrinador que traz um ou outro. Mas, pelas questões que eu vi, os principais que vocês devem ter em mente quando se falar em específico de licitação são esses aqui, ó, o princípio da competitividade, do sigilo das propostas, e do formalismo e da adjudicação compulsória. Esse formalismo, pessoal, ele pode vir aí como formalismo moderado, ou princípio do procedimento formal. São variações que, vez ou outra, também mudam na questão, mas a ideia é a mesma, a gente vai ver mais à frente. Como o colega já se adiantou aqui, eu ia perguntar para vocês se vocês não estão sentindo falta de algum princípio aí básico da administração pública, que é o princípio da eficiência. Vocês podem notar que ele não está expresso aí. Ele não é um princípio expresso. Se vier a questão perguntando, colocando o princípio da eficiência como princípio expresso, a questão está equivocada. Ele não faz parte dos princípios expressos. No entanto, ele pode ser listado aqui, ó, como dos correlatos, mesmo porque não é porque a lei de licitação está estabelecendo que vai ter que obedecer esses princípios, que ela vai partir daí deixar de observar os princípios lá do caput da Constituição, que são quem lá? Como é que a gente faz lá? Tem o LIMP, né? Não tem o LIMP? Só que esse é o LIMP lá da Constituição, regra geral. Você não consegue formar o LIMP aqui, ó. Ele é implícito. Na verdade, o ideal é você dizer que ele é correlato. É implícito, está correto também, mas como aqui a lei, aqui no finalzinho, ó, fala aqui, ó, correlatos, pode vir com essa informação. Se vier dizendo na questão que é princípio implícito, está correto. Se vier dizendo que é princípio correlato, também está correto, tá? O princípio da eficiência. A gente não consegue formar o LIMP aqui, mas a gente consegue, pelo menos, substituir aqui o da eficiência
e formar um limp-QI. Então, aí vira ali a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a igualdade. E aí vem o restante, que são mais específicos, que é o da probidade administrativa, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório. Esses são os expressos. Agora, por que o princípio da eficiência não está aí? Será que esqueceram? Pessoal, vocês sabem que a lei de licitação, ela é de quando? Ela é de 93, olha aqui. Ela foi editada em 1993. E vocês sabem também que o princípio da eficiência nem sempre esteve listado lá no caput do artigo 37 da Constituição. Ele foi inserido posteriormente, lá para 2000 e alguma coisa. Então, de 93, quando esse artigo foi feito, ainda não se falava no princípio da eficiência como expresso na Constituição Federal. Então, só por isso que ele não está fazendo parte aí. É porque, até então, ele não fazia parte lá dos princípios expressos também da Constituição Federal. Como ele foi inserido depois, bem depois na Constituição Federal, aí não corresponde com exatidão. Mas, se vier dizendo que ele é implícito, está correto. Se vier dizendo que ele é correlato, está correto, porque ele se aplica sim. A gente sabe que não tem como afastar lá o limpo das atividades da administração pública. Tudo bem até aí? A gente vai entrar agora nos princípios específicos, mas antes disso vamos fazer essas questões aqui bem rápido. Olha só como que essa questão caiu, pessoal. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Será processada e julgada em estreita conformidade com os princípios básicos da... Ele quer saber quais são os princípios, é para marcar com V ou F. E aí me digam, a legalidade é um dos princípios? Pessoalidade. Pessoalidade? Ó, pessoal, isso que eu estava falando, ó, não vão com muita sede ao pote. Eu sei que já está dando fome e tudo mais, mas não vão com sede ao pote, senão vocês vão cair na pegadinha. Tem que ir com calma, tem que ler com calma. Eu trago isso aqui para você justamente ter essa noção, porque muitas vezes a questão é tranquila, é fácil, você só vai perceber que errou quando sai o gabarito, você vê a porcaria que você fez ali, porque você não prestou atenção. Então, tome cuidado, isso daqui está falso, porque não é o da pessoalidade, é da impessoalidade. Da moralidade, tá ok? Tá certo? Da igualdade. Tranquilaço. Do sigilo. Calma lá, ela tá falando, ele quer saber se dos expressos ou não. Não falou nada se ele quer saber se dos princípios expressos ou correlatos, né? Então segura ele aí. Da probidade administrativa, tá lá, né? Da desvinculação ao instrumento convocatório. Por quê? Agora vocês estão espertos, né? Prenderam. Fique esperto, pessoal. As bancas elas querem pegar nessa falta de atenção mesmo, viu? Tá equivocado. E da convocação do objetivo e dos que lhes são, da convocação do objetivo e dos que não lhes são correlatos. Falso também. Então, a gente vai marcar aqui do sigilo como correta, por quê? Porque ele está nos correlatos, certo? Mas vocês aqui, nesse caso, vocês têm que sempre buscar na questão se ela está querendo saber os expressos ou se está querendo perguntar no geral. Se está perguntando no geral, tranquilo, a gente sabe que o sigilo é um dos correlatos, e aí você vai lá e marca como verdadeiro. Agora, se ela estivesse falando aqui, são os princípios expressos, aí, pessoal, não. Aí isso daí estaria equivocado. Beleza? Viu como é que cai aí? Mais uma aí, que eu trouxe só essas duas alternativas para a gente poder correr. A licitação destina-se a garantir. Ela quer saber exatamente o caput lá do artigo 3º, exatamente o artigo que a gente leu lá, e vai bagunçar com vocês no detalhe. Então vamos ler aí. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, beleza. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração, bacana. E a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, beleza. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo dos que lhes são correlatos. Pô, alguma coisa estranha aqui nessa questão?
Não, né? Deixa ela de stand-by. Ela está, na verdade, exatamente o que a gente viu lá naquele artigo. Essa é a resposta correta. Mas vamos ver aqui essa letra B, que eu só trouxe essas duas alternativas mesmo, viu, pessoal? Que era só acho que estavam interessantes. A observância vamos lá, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, bacana, e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, beleza. E será processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos da o quê? Da lealdade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da informação, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do objetivo e dos que são correlatos. Cadê onde é que está o outro aí? Ah, vocês estão espertos agora, né? Só aqui já dava para matar. Não está certo, não. O desenvolvimento nacional tem que ser sustentável, não é insustentável. Mas aí ele acrescentou, ele fez uma lambança, colocou um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas notem que ele está se referindo aí o tempo todo o quê? Aquele artigo 3º, certo? É assim que vai cair, pessoal. É assim que vocês têm que estudar lá na legislação, fazer mais questões depois e com fé que vai dar certo. Princípios, e especificamente os princípios agora em espécie. Vamos falar um pouco sobre cada um aí. A gente estava falando que o princípio da igualdade é o ponto-chave, a pedra fundamental da obrigação, do dever de licitar. E o que é que esse princípio ele diz em relação à própria, em relação especificamente à licitação? A gente não vai ver todos os princípios não, tá, pessoal? A gente só vai ver os mais importantes aqui, são diferentes, porque legalidade, vocês estão careca de saber aí, pessoalidade tem umas coisas que não valem muito a pena. Só o que realmente tem mais relevância e um pouco de distinção aqui na licitação que a gente vai trabalhar para vocês terem essa noção. Então, o princípio da igualdade, o princípio da isonomia no âmbito das licitações públicas, ele veda preferências consideradas irrelevantes ou desnecessárias para a seleção do objeto. Aí agora, olha só, pessoal, vamos voltar lá no início dos slides de licitação. Lá naquela redação da Constituição, olha aqui o que a parte final fala. Com cláusulas que estabeleçam mantidas as condições e tal, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Isso também é materialização aí, pessoal, do princípio da igualdade, reforçando ainda mais. Porque o princípio da isonomia e o princípio da igualdade, eles não admitem que seja incluído na qualificação técnica, lá nas qualificações econômicas e em qualquer outro aspecto, situações, exigências que não sejam relevantes para fins do objeto que ela está perseguindo ali na licitação, beleza? E isso cai desse jeito aí mesmo, pessoal, perguntando aí sobre essa noção de possibilidade ou não de colocar preferências irrelevantes ou desnecessárias, porque a gente vai ver daqui a pouco das exceções do princípio da isonomia, que há sim a possibilidade de uma margem de preferência, algumas limitações. Não é absoluto. Vocês sabem que, não sei se vocês já ouviram falar, que no direito não existe direito absoluto. Ah, professor, mas e a vida? A vida absoluta? Não é não, pô. Não tem a legítima defesa? Legítima defesa não é justamente permitindo que a outra pessoa, dizendo que não houve crime porque a pessoa agiu e tirou a vida de outra em legítima defesa? Não é absoluto, não existe direito absoluto, tá? Então, o princípio da isonomia e da igualdade, ele também não é absoluto, ele tem várias relativizações e exceções que a gente vai começar a ver. Só que esse princípio da isonomia e da igualdade, ele está muito relacionado, pessoal, à competitividade. A esse princípio da competitividade, que é um princípio próprio da licitação também, que o fato de você ser vedado estabelecer preferências irrelevantes e necessárias é para que possa haver maior competição, porque o legislador entendeu que se houver uma competição interessante, se for garantida a competitividade, se for atendido o princípio da competitividade,
a administração vai conseguir alcançar aquela proposta mais vantajosa, a proposta que ela está querendo ali e preservando a isonomia. Então, a ideia do princípio da competitividade é essa, é de que quanto mais gente competindo, quanto mais eu puder abrir a possibilidade de pessoas participar, mais chance a administração tem de ter uma proposta mais vantajosa. Aí, pessoal, é interessante que há um dispositivo lá na lei de licitação que veda, que é exatamente essa redação. Essa redação aqui é de um artigo, lá entre o artigo 1º e o 5º, eu não lembro qual, era até para eu ter mencionado, mas enfim. Eu quero que vocês tomem cuidado com isso, porque cai desse jeito aí. E é uma certa forma, a aplicação do princípio da competitividade, que fica vedado, o artigo lá é um parágrafo, acho que é do artigo, é do próprio artigo 3º, na verdade. É o artigo 3º, parágrafo 3º, se eu não me engano. É um dos parágrafos dele lá, enfim. Ele veda, diz que é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar cláusulas ou condições que comprometam, restringam, frustrem o seu caráter competitivo. Pessoal, a gente vai ver, a gente não vai ver, mas eu quero que vocês saibam que lá no final da lei de licitações, ela estabelece os crimes relacionados ao procedimento licitatório. E frustrar o caráter competitivo, caráter de competição, da competição do procedimento licitatório, é um dos crimes específicos na lei de licitações. Para vocês terem noção da seriedade que o legislador atribuiu a esse princípio, de como ele quer que esse princípio seja respeitado, porque se for desrespeitado, a pessoa o agente público que desrespeitou fica sujeito aí a inclusive responder por crime, não só por uma infração administrativa. Também é vedado, pessoal, admitir, prever, incluir ou tolerar cláusulas e condições que estabeleçam preferências ou distinções. Preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Pessoal, vamos lá, o IDAM vai fazer uma licitação lá em São Gabriel da Cachoeira. Tem uma unidade do IDAM lá em São Gagá, né, o famoso São Gagá. E aí vai ser feita uma licitação que vai ser feita pelo órgão de lá. E aí vem nesse edital da licitação dizendo que somente poderá participar quem for natural de São Gagá e a empresa que tiver sede em São Gabriel da Cachoeira. Ele vai poder fazer isso? Não vai, pessoal. Ele vai estar frustrando o caráter competitivo. Ele vai estar violando expressamente esse artigo aí, limitando a abrangência, limitando para pessoas que não têm pertinência nenhuma para o objeto. Então, quer dizer, aí vem a dúvida, quer dizer então que uma licitação aqui em Manaus, uma pessoa que mora lá em Santa Catarina, lá no sul, vai poder participar? Vai, pessoal. A questão de não ter a empresa no local onde vai ser licitado o objeto é irrelevante para o fim que se destina à licitação. E é vedado, inclusive, pela lei, de que faça essa limitação, essa restrição da competitividade. Tudo bem? Mas não para aí. Também é vedado aos agentes públicos, meus amigos, estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre as empresas brasileiras e estrangeiras. Pessoal, a licitação, sai um edital de licitação para aquisição de determinado objeto, mas vem dizendo lá que seria uma obrigação da empresa eventualmente contratada empregar apenas brasileiros. Não vai poder empregar nenhum venezuelano. A gente teve esse problema dos venezuelanos há pouco tempo, né? Então ela vem e diz, olha, não vai, só quero brasileiro no quadro do prestador de serviço, não quero ninguém de outra nacionalidade. É uma situação até absurda, mas acreditem, pode já aconteceu, inclusive. E também não é possível estabelecer tratamento diferenciado
em razão de questões trabalhistas, previdenciárias e legais. Isso aqui, pessoal, a gente vai ver mais à frente que como a gente estava falando, quando a gente estava falando do princípio do desenvolvimento nacional sustentável, há exceções. Tem algumas exceções aí que a gente vai trabalhar, mas a regra, se ela não vier dando essa questão não vier dando nenhuma outra informação, vier trazendo essa redação direta da lei de que é vedado aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de qualquer natureza entre as empresas brasileiras e estrangeiras, está equivocado. No entanto, a gente vai ver mais à frente aí que há umas exceções, mas tome como regra essa, que há essa vedação e essa vedação é expressa. Também é vedado, pessoal, aos agentes públicos a indicação de marca. Olha só, eu vou fazer uma licitação lá no meu órgão público para aquisição de ar-condicionado. Daí eu coloco lá na descrição do objeto que tem que ser um ar-condicionado da LG. Pode fazer isso, pessoal? Não pode. Se cair na questão de vocês, é possível a indicação de marca, está equivocado. No entanto, a gente vai ver que, vocês vão ouvir muito isso, existem muitas exceções na lei de licitações, vocês têm que dar muito cuidado com isso. A regra não é possível fazer indicação de marca, exceto nesses casos aqui, ó, se for para padronização ou se tecnicamente justificável. Vamos lá. O IDAM vai fazer a licitação lá para os ar-condicionados e todos os ar-condicionados dele, que eles têm lá, é da tecnologia Invert e é da LG. E aí faz um estudo, um levantamento de que se ele comprar todos dessa mesma marca, ele vai ter uma economia na manutenção e vai conseguir alargar um pouco ainda a garantia desses bens. Então, ele justifica tecnicamente que, nesse caso específico, é interessante ao interesse público, vai atender ao interesse público indicar a marca, porque ele vai ter uma padronização, ele vai padronizar todos os outros ar-condicionados do prédio, é daquela marca. E se eu adquirir aquela marca, eu vou economizar, o órgão vai economizar na manutenção, na prestação, na contratação de serviço de manutenção e na substituição de peças. Então, nesse caso seria possível, diga. No caso de inexigibilidade, não. Ele vai ser obrigado a licitar. Ele vai continuar tendo que licitar, na verdade. Mas o que ele vai poder fazer é dizer lá no objeto, na descrição do objeto da licitação, de que ele quer um ar-condicionado LG, da marca LG, entendeu? Tem uma outra hipótese, mas aí já é entendimento do TCU, mas só para vocês saberem, já que a gente mencionou isso daqui. O TCU também admite que você coloque a marca e indique apenas para fins de referência. Seria uma outra possibilidade. Por exemplo, ar-condicionado da LG, aí vem a seguinte expressão, ó, ou similar. O Tribunal de Contas da União até admite que possa existir essa indicação, desde que venha acompanhada dessa expressão ou similar ou de mesma qualidade, também é uma variação. Então, nesse caso, a ideia aí seria por quê? Porque ele estaria indicando o padrão de qualidade, um padrão técnico mínimo que se espera do objeto a ser licitado. Então, seria uma exceção também à indicação de marca. Mas, pelo amor de Deus, gravem, acima de tudo, que é vedado a indicação de marca. Algumas poucas exceções que são admitidas, tá bom? Tranquilo aí? Aí já vamos logo aqui na questão, ó. Quando for tecnicamente justificável, será permitida a realização de licitação cujo objeto inclua bens de marca, características e especificações exclusivas. O que a gente acabou de ver? Tá certo ou tá errado? Correto, é uma daquelas exceções. Aí eu trouxe a redação do artigo, pessoal, que era bem similar ao que a gente estava vendo ali, que veda a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo em caso que for olha aí que vem a exceção, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. Eu risquei isso aqui, pessoal, porque
Isso aqui não está sendo aplicado. Se foi revogado, não se aplica mais. O que tu deve ter lembrado, que tu perguntou no caso da inexigibilidade, é porque uma das hipóteses de inexigibilidade é justamente a existência de fornecedor exclusivo, não é isso? Mas isso é outra história. Aqui, o que a gente está tratando é do dever de licitar e se ele pode ou não indicar a marca. Se for... Oi? Nas características do objeto, na descrição lá do objeto. A existência de fornecedor exclusivo é outra história, sim, é uma hipótese de inexigibilidade, mas fica para outro momento. Mas nada impede que, excepcionalmente, no objeto seja indicada a marca, desde que, salvo nos casos que for tecnicamente justificável, tá bom? Essa é a redação que está na lei e normalmente vem falando sobre isso. Agora, pessoal, exceções ao princípio da igualdade. A gente tinha comentado lá anteriormente que a gente tem algumas exceções aí ao princípio da igualdade. Vamos lá. Exceções ao princípio da igualdade. A gente tem como primeira exceção ao princípio da igualdade, pessoal, essa história aqui, esse tal critério de desempate. A lei de licitação, ela estabelece que em determinada circunstância, determinado procedimento licitatório, há um empate entre licitantes na mesma proposta. Vamos lá, o licitante A oferece 10 mil. O licitante B também oferece 10 mil. E aqui está a menor proposta, o menor valor numa licitação do tipo do menor preço. Eles estão empatados. A lei de licitação ela estabelece como critérios de desempate, pessoal, visando lá atender aquele nosso princípio do desenvolvimento nacional sustentável, o que como primeiro critério de desempate, se o bem que está sendo licitado, se o objeto da licitação, ele foi produzido no país e somente o licitante A tem esse bem produzido no país, o outro licitante B tem o bem dele foi produzido lá na China, ele está trazendo lá do produto chinês, ele vai ter preferência aqui, ele vai ganhar no critério de desempate, porque o bem dele é produzido no Brasil. Se os dois apresentarem os bens, o objeto da licitação dos dois forem produzidos no Brasil, ou forem produzidos no Brasil, a gente vai para o critério 2, para o segundo critério aí. Importante vocês levarem isso aqui, ó. Guardem essa ordem. Essa é uma ordem sucessiva. Tem que ser nessa ordem. Primeiro vai aqui nos bens produzidos no Brasil, depois para as empresas brasileiras, depois nas que investem no desenvolvimento tecnológico, depois para a reserva de vagas, mais acessibilidade e por último que vai para o sorteio. Pessoal, isso aqui vem caindo das questões, vem pedindo a ordem, trocando a ordem desse critério de desempate. Então, observe que se não tiver nessa ordem sucessiva, primeiro um, depois o outro, a questão vai estar equivocada. Então, necessariamente tem que ser produzido no país. Se todos os dois estiverem produzindo no país, a empresa tem que ser brasileira. A B é, na verdade, uma empresa lá da China. Então, a iria ganhar nesse critério, como critério de desempate. Mas não, as duas são empresas brasileiras. Aí verifica que se alguma delas investem em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país, aí somente a faz esse investimento. Então, A iria ser vencedora. Mas, se as duas investem, passa para quem atende a reserva de vaga. A licitação estabelece que a empresa que reserva vagas no seu quadro de trabalhadores para pessoas portadoras de deficiência física, de deficiência ou reabilitado da Previdência Social, vai ter aí uma possibilidade, no caso de empatar no certame, ter como critério de desempate o atendimento dessa obrigação legal, desse dever legal. Isso como forma de incentivar e de concretar, dar concretude aos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, tá, pessoal? E por último, se nenhum deles aqui não deu para escolher, se eles empataram nos 4, aí sim vai ser sorteado o que vai ser o vencedor.
tá? Mas gravem aí essa ordem, a gente vai ver umas questões aí na frente que eles perguntam exatamente essa ordem. Sucessivamente é a palavra, porque isso está na lei e a gente vai ver daqui a pouco. A outra exceção ao princípio da igualdade, pessoal, é a margem de preferência. A gente tem um slide mais à frente aqui, a gente vai detalhar essa margem de preferência. Por meio dessa margem de preferência, a administração pública vai poder acabar adjudicando, entregando o objeto da licitação a proposta que tem um valor maior, mesmo que seja numa licitação de menor preço. Então, ela vai poder pagar mais caro, ela de forma lícita, sem estar violando o princípio lá da proposta mais vantajosa. Por quê? Porque proposta mais vantajosa, como a gente viu, não é o menor preço. Então, essa margem de preferência vai permitir. Mais à frente eu vou detalhar melhor essa margem de preferência para vocês terem uma noção do que ela é. E também, pessoal, figura como outra exceção ao princípio da igualdade as licitações, algumas distinções que são feitas para as microempresas e empresas de pequeno porte. Que a própria Constituição estabelece que a lei vai regulamentar o tratamento favorecido e privilegiado da microempresa e empresas de pequeno porte. Então, lembra aquela ideia lá do aquele outro nosso princípio aí da competitividade, ou nosso princípio da igualdade, que veda o tratamento privilegiado, veda aí que isso daí, pois isso aqui é uma exceção a isso. É possível haver um tratamento favorecido, é possível haver um tratamento privilegiado às microempresas e empresas de pequenos portes nos termos da lei. A lei que prevê esse tratamento diferenciado, pessoal, não interessa para vocês não vão estudar ela, só vou colocar aqui para fins de mero conhecimento. É a lei complementar 1, 2, 3, se não me engano, alguma coisa assim. Enfim, é uma lei complementar. Provavelmente é essa mesmo. E aí, pessoal, uma dessas distinções, um desses tratamentos privilegiados, um desses tratamentos favorecidos é a possibilidade de fazer uma licitação exclusivamente para microempresa e empresa de pequeno porte. Ah, professor, eu não sei o que é uma microempresa e empresa de pequeno porte. Nem interessa saber agora, na real. Mas o critério para distinguir, o principal critério, é o critério da receita que ela movimenta no ano. Acho que uma lá está agora em 300 e tantos mil por ano, aí acima de 300 e tantos mil até 1 milhão e pouco. É o que faz a distinção. Mas é interessante, o importante mesmo que vocês saibam aqui é que é possível que exista licitação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte. Também é possível que o edital da licitação estabeleça a possibilidade de subcontratação. Olha só, nos contratos administrativos, uma das características dele é a pessoalidade. A administração vai contratar com a pessoa que foi vencedor no certame. Ela não pode adjudicar, entregar o objeto da licitação a uma pessoa e contratar com outra. Ela tem que contratar com quem foi vencedor. E quem foi vencedor é que tem que fornecer o objeto, fornecer o serviço que foi adquirido pela administração. No entanto, é possível que haja a subcontratação, ou seja, uma parcela, digamos, numa obra. O IDAM percebeu lá que o prédio dele não comporta mais gente, e como vai chamar mais o pessoal concursado, ele precisa construir um anexo. Daí ele vai construir esse anexo, uma empresa ela sai vitoriosa, o valor desse anexo vai sair por 1 milhão. E aí ela faz o seguinte, dentro dessa obra, ela vai fazer, eu quero que a estrutura do prédio seja feita por uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, você vai subdelegar essa parte da obra, essa parte específica da obra, para a microempresa ou empresa de pequeno porte. Poderia muito bem também ser o seguinte, olha, quando o prédio estiver pronto, a pintura do prédio eu vou subcontratar para que uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte faça a pintura do prédio. Isso vai ser uma exceção também ao princípio da pessoalidade, vai ser possível fazer essa subcontratação. É isso que seria essa ideia da subcontratação, tudo bem? E aí, o que eu tinha falado aqui da margem de preferência, que ela vai poder pagar mais. Pessoal, tomem cuidado que a margem de preferência, ela está entre os artigos, o dispositivo legal que fala sobre a margem de preferência, está lá entre aquele artigo 1º e o 2º que vocês devem ler. Por isso eu fiz questão de tentar detalhar um pouco aqui, para dar uma ideia geral para vocês do que negócio é esse.
A margem de preferência, como eu estava falando, é uma exceção ao princípio da isonomia, ao princípio da igualdade, e ela pode ocorrer quando? Primeira situação aqui, pessoal, quando o produto for manufaturado ou o serviço for nacional e atender as normas técnicas brasileiras. Ah, mas o que é produtos manufaturados? Nem cai isso na prova, pessoal. Só saibam que a primeira hipótese da margem de preferência, a administração, ao invés de pegar o menor valor, quem ofertou, fez a proposta de 10 mil, pegar de 12 ali, de 11 mil reais, ela pode fazer isso desde que esteja lá previsto no edital de licitação, para produtos manufaturados ou para serviços nacionais que atendam aqui as normas técnicas brasileiras. A segunda situação, isso tudo está na lei, pessoal, só estou tentando destrinchar aqui para ficar melhor de entender. A segunda situação é para as empresas que conseguem cumprem a reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitado da Previdência Social. Olha, não é muito parecido com aquele critério de desempate, não é? Mas não confundam. Essa história da reserva de cargos para pessoa com deficiência e reabilitada da Previdência Social é tanto um critério de desempate quanto uma hipótese de uma possibilidade de margem de preferência, tá bom? E também, ainda na segunda situação, que a reserva de cargos atenda às regras de acessibilidade. Não adianta você ter o cargo lá, você ter reservado um cargo para pessoa com deficiente e você não ter uma entrada para a pessoa entrar, para o cadeirante poder subir de uma forma com acessibilidade. Você está numa empresa com um prédio de 4 andares e você não ter um elevador para que esse cadeirante, para que a pessoa com deficiência possa se locomover. Então, tem que casar essas duas situações aí, que aí sim ele vai conseguir ter essa margem, fazer jus, ter direito a essa margem de preferência. Só, pessoal, que essa margem de preferência ela não é de qualquer jeito. Ela não é, vou colocar no edital uma margem de preferência e acabou. Não. Essa margem de preferência ela tem que ser baseada em estudos. E esses estudos têm que ter uma revisão periódica de no máximo de 5 anos. Cuidado, que essa informaçãozinha aqui, essa revisão periódica de 5 anos, as bancas adoram trocar. A revisão dos estudos para fins de margem de preferência tem que ser revisados a cada 3 anos. Está errado. Tome cuidado. Falou em margem de preferência, falou em revisão periódica dos estudos, são 5 anos. E o objetivo aí da margem de preferência também é garantir ali emprego e renda, arrecadação de tributos, desenvolvimento e inovação, custo adicional, análise de resultados. Seria uma das hipóteses, alguns dos objetivos maiores aí de se conceder também essa margem de preferência. Existe ainda um tal de margem adicional. Além da margem normal, digamos que o edital da licitação colocou lá como margem de preferência nessas hipóteses aqui, 10%. Então, até 10% ali do valor do objeto, quem cumprir alguma desses requisitos aqui vai poder se sagrar vencedor. Então, se a proposta de menor valor foi 10 mil, mas aí aparece um que atende algum desses requisitos aqui, aparece com 11 mil reais, ele estaria daí dentro dessa margem. No entanto, é possível ainda estabelecer uma margem adicional. Uma margem adicional. Se essa empresa que está se beneficiando disso, investir, trabalhar aí no desenvolvimento e inovação tecnológica no país. No entanto, ainda assim, mesmo com essa margem adicional, tem um limite. Essa margem total, a margem de preferência aqui inicial com a adicional, tem um limite de 25%. Então, naquele nosso exemplo de 10 mil reais, podia o quê? No máximo ser aproveitar uma margem de preferência de R$ 12.500. E observação aí de que essa margem não se aplica se ficar caracterizado que a empresa está com capacidade de produção ou prestação, se a capacidade dela de produção ou prestação do objeto da licitação for inferior à quantidade a ser adquirida pela administração pública. E também, se não atender aí o mínimo para a preservação da economia de escala. A economia de escala, pessoal, é conseguir
adquirindo uma quantidade maior, conseguiu reduzir o valor do bem ou do serviço, porque você está adquirindo uma quantidade muito maior. Então, se eu de repente vou comprar, se eu faço uma licitação para comprar 10 ar-condicionados a R$3.000 cada um, é uma coisa, mas se eu, através de estudos e pesquisas no mercado, se ao invés de comprar 10, eu comprar 15, o preço desses ar-condicionados vai cair para R$2.500, é essa a ideia da economia de escala. É quanto maior a quantidade do que você vai adquirir, menor é conseguir ali um desconto, um abatimento no preço, tá bom? Essa que é a ideia de economia de escala. Então, se na licitação houver a margem de preferência, mas essa margem de preferência comprometer a preservação da economia de escala, comprometer essa redução em razão da quantidade, aí não vai se aplicar. E também ela pode ser estendida para bens e serviços advindos aí do Mercosul. Isso tudo vai depender, pessoal, de um ato do Poder Executivo Federal que regulamente essa história da margem de preferência. Eu sei que é um pouquinho complicado, é um pouquinho pesado o assunto, mas eu tenho certeza que com isso aqui vocês vão entender um pouco melhor o que está lá na lei. Vocês vão ler a lei. Na lei está bem complicado de entender tudo isso aqui, bem mais complicado, né? Mas com essa explicação, acho que vocês vão ter uma visão, um ponto de partida melhor e vão conseguir prestar atenção aqui nos pontos principais, quando cair na questão. Que normalmente, pessoal, ponto principal aqui, ó, eles bagunçam com essa revisão periódica, mudando essa data, e também com o limite da margem adicional. Então, fique de olho aí que a revisão periódica é de no máximo 5 anos e o limite é de 25%. Seria os 10 mais 15. O 10 inicial, que a pessoa já tivesse, mas ele verificou que ele investe no desenvolvimento e inovação tecnológica. Ele teria mais 15% ali de... Isso, pode ficar estabelecido lá no edital, olha, margem de preferência, 10%. Margem adicional de preferência, pode ser mais 10%, porque a lei fala que é até 25%, entendeu? Então, você não pode passar o limite de 25%. Então, você pode fazer 10 mais 10, 10 mais 15, tranquilo. Exatamente. Não pode ser superior aí, tem que já ser incluído no anterior. Vamos lá. Pessoal, a gente vai aqui até fazer essas questões e vai parar no princípio da vinculação. O professor já está esgotado aqui também, eu estou vendo que não está rendendo muito. Então, a gente vai só finalizar isso aqui, vai parar aqui no princípio da vinculação do instrumento convocatório e eu vou terminar isso na gravada lá posteriormente, tá bom? Estou vendo que já não está rendendo o suficiente para a gente continuar avançando. Então, quando vocês estiverem estudando e ver que não está rendendo muito, tentem fazer uma pausa, dar uma esfriada na cabeça e aí continua. Eu estou vendo que chegou esse momento. Mas vamos terminar aqui a exceção ao princípio da igualdade. E vai ser bem rápido aqui, pessoal. Olha só, a própria lei de licitação estabelece algumas pessoas que não podem participar da licitação. E isso também entra na ideia lá na exceção, nas exceções ao princípio da igualdade, exceção ao princípio da competitividade. E quem é que não vai poder participar da licitação, pessoal? Também está lá na lei, e ela fala que não pode participar da licitação o autor do projeto básico ou do projeto executivo. Que diabo é projeto básico e projeto executivo, professor? Nem interessa você saber muito o que é isso, mas saiba que o autor do projeto básico e do projeto executivo não pode participar. Mas também, para não ficar muito abstrato, projeto básico é um elemento, é o conjunto, na verdade, de elementos de planejamento da licitação. E o projeto executivo é o conjunto de elementos necessários à execução. Necessários à execução do objeto. Então, o projeto básico ele vem antes e o projeto executivo vem depois. Para eu poder licitar, para eu poder saber o que eu vou licitar, eu tenho que planejar, tenho que colher os elementos necessários a definir o meu objetivo ali. Então, esse é o projeto básico. O projeto executivo é para fim de execução. Só grave isso que é o suficiente. Então, não pode participar da licitação o autor do projeto básico ou executivo. Também não pode participar da licitação
A empresa, isolada ou em consórcio, pessoal, pode ser que haja um grupo de empresas se consorciem, se unam para participar de uma licitação para ganhar determinado objeto. É possível. No entanto, não pode participar da licitação a empresa isolada ou em consórcio que elaborou o projeto básico ou o projeto executivo, ou que haja um dirigente, gerente, acionista ou detentor que tenha elaborado esse projeto. Olha só, vocês sabem aquele edifício garajão lá no centro? Vocês sabiam que aquele edifício garajão ele é de propriedade da Manaus Previdência? Provavelmente não. O edifício garajão ele é de propriedade da Manaus Previdência, mas é o elefante branco que jogaram na mão da Manaus Previdência, não sei com que finalidade, só que dá mais despesa do que receita, né? Hoje, o edifício garajão está interditado, porque ele estava apresentando falhas estruturais, por ser um prédio muito antigo, tem uns 30 anos aí que o prédio foi construído, e ele foi interditado, ele foi lacrado lá porque estava correndo risco de desabamento, risco real, iminente de desabamento. Então, a Manaus Previdência, ela precisava agir para preservar, para cuidar do bem de propriedade dela. Só que é um prédio antigo, um prédio que precisa de uma reforma. E para fazer essa reforma, ela primeiro precisa saber o que ela vai reformar. Não dá para licitar direto a reforma sem saber o que vai ser objeto de reforma realmente. Porque pode ser que algumas partes, algumas coisas ali não precisam ser alterado, reforçado, enfim. Então, para poder saber o que deve ser feito, o que deve ser reformado realmente, primeiro é feita uma licitação para elaborar o projeto básico, ou o projeto executivo junto também, mas faz ali uma licitação específica para uma empresa com capacidade técnica para elaborar o projeto básico, para dizer o que precisa ser reformado, dizer o que precisa ser arrumado ali naquela situação. E foi até o que foi feito. Foi feita essa primeira licitação para uma empresa verificar, elaborar esse projeto básico e dizer o que precisa ser arrumado. E depois vai ser feita uma outra licitação para efetivamente realizar as reformas. Então, a empresa que ganhou lá a licitação para elaborar aqui o projeto básico, ela não vai poder participar da licitação para fazer a reforma. Ela ficou impedida de participar. A lei não permite, ela impede que essa empresa ela participe do certame para executar o projeto que ela elaborou. Por que isso, pessoal? Uma presunção da lei de que a empresa estaria ali em condições muito favorecidas em relação aos demais licitantes. Então, a lei optou por o quê? Se você elaborar o projeto básico, se você participa de uma empresa e tem 5% aí detentor de 5% das ações dela, e você elaborou o projeto, e o dirigente elaborou esse projeto, também não vai poder participar da licitação de reforma lá do edifício, tudo bem? Também não pode participar da licitação o servidor ou dirigente do órgão contratante ou responsável pela licitação. Pessoal, no caso lá nesse exemplo da reforma do garajão, o diretor-presidente é a autoridade que autoriza, faz todos os atos necessários lá à consecução do objetivo da licitação. Ele, ou enquanto diretor-presidente, não pode participar da licitação, nem se ele for por uma outra empresa. Da mesma forma, não pode o dirigente e nem o servidor. Eu, enquanto servidor da Manaus Previdência, não poderia, por meio de uma empresa minha, ou uma empresa onde eu tenho uma participação acionária, não poderia participar dessa licitação também. A ideia é o quê? É deixar preservar a igualdade, a isonomia, preservar a competitividade. E a impessoalidade, né, pessoal? Não é para misturar as coisas. Então, o servidor ou dirigente do órgão contratante não pode participar. Agora, se eu tenho uma empresa e vai ter uma licitação lá do IDAM, vejam que eu não sou servidor do IDAM, eu sou servidor daqui. Então, a minha empresa vai poder participar lá. O que não pode é o servidor ou o dirigente do órgão contratante, de quem vai de que vai contratar a empresa ali após a licitação. Nosso exemplo aí, lá no exemplo do IDAM, então, vocês, quando estiverem lá, vocês não vão poder participar de nenhuma licitação, de nenhuma empresa que vocês participem, não vão poder participar de uma licitação que está sendo feita por lá, entendeu? Então, tome cuidado com isso daí também, que muitas vezes as bancas brincam com isso.
que servidor público, servidor e dirigente de órgão público não pode, é impedido, não pode participar de licitação. Isso está equivocado. Ele não pode participar da licitação do órgão que vai contratar, do órgão que ele está lá exercendo suas atividades, tá bom? E uma observações finais em relação a esse tópico aqui é que o autor do projeto ou empresa pode participar, é uma daquelas exceções, como consultor. Como consultor técnico nas funções de fiscalização, supervisão, gerenciamento, a serviço da administração. Naquele nosso exemplo lá do Garajão da Manaus Previdência, essa empresa que está elaborando o projeto básico, ela não vai poder participar da licitação. No entanto, ela vai poder ser contratada para atuar como consultor, como supervisor, como fiscalizador ali. Por quê? Porque ela conhece, ela levantou todas as necessidades. Ela está sabendo de tudo que está acontecendo ali, então ela vai poder fiscalizar o projeto que ela elaborou. Então a administração vai poder contratar ela, não para a obra, mas para participar como consultor isso nas funções de fiscalização, supervisão e gerenciamento do serviço. O projeto executivo, essa outra observação também é que o projeto executivo pode ser o encargo do contratado. Naquele nosso exemplo, a administração, depois que fez o projeto básico lá da Manaus Previdência, lá do Garajão, ela pode licitar o objeto antes mesmo do projeto, o objeto lá da reforma do edifício, sem ter realizado ainda o projeto básico, dizendo, olha, contratada, você vai reformar, você vai ter que fazer o projeto executivo. Ou seja, você vai ter que elaborar os elementos necessários à execução adequada do objeto. Então, ele pode ser. Por isso que é importante não confundir projeto básico com projeto executivo, tá bom? Se a questão vier falando que o projeto básico pode ser encargo do contratado, está equivocado. É projeto executivo. E a vedação que a gente viu aqui, essa vedação, ela também se aplica aos membros da comissão de licitação. Nada mais óbvio, né, pessoal? Não pode um pregoeiro que vai lá, vai presidir, ou seja, no pregão, ou o presidente da comissão de licitação, ele não pode participar, ter uma empresa ou ele mesmo participando da licitação, porque isso vai ferir ali nosso princípio da impessoalidade também, correto? Tranquilo aqui? É um pouco também pesado esse tema, mas vocês vão ler lá na lei, e eu imaginei que vocês teriam muito mais dificuldade lá, por isso eu achei importante trazer explicar com tranquilidade essa hipótese, até porque a gente falou dando o princípio da igualdade, mas a própria lei traz gente que não vai poder participar do certame. Vamos só ver essas questões aqui, rapidinho. De acordo com a Lei 8666, que institui normas para licitação em contrato da administração pública, analisa as seguintes assertivas. Em igualdade de condições, como critério de desempate, olha aí, como critério de desempate, será assegurada a preferência sucessivamente, lembre-se, isso aqui é a redação lá da lei, preferência sucessivamente aos bens produzidos. Vocês ainda estão lembrados lá daquela ordem? Produzidos no país, ok? Primeiro é esse mesmo? Produzidos ou prestados por empresas brasileiras, é isso mesmo? Aqui ele limitou, ele não completou. Mas como ele não falou somente, apenas, então tá tranquilo a questão aí, viu? Mas o importante aqui é observar a ordem, tá bom? Faltou os outros lá, mas ele não trouxe que será assegurada a preferência apenas ou somente. Se estivesse trazendo, aí estaria equivocado, estava faltando coisa aí. Então essa questão está correta. A outra alternativa aí, não é alternativa, isso aqui eram itens, né, para julgar certo ou errado, enfim. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Pessoal, isso aqui é a letra fria, como a gente chama, a letra fria de lei, a letra expressa. A gente vai ver lá no princípio do sigilo das propostas, que é exatamente isso. A gente viu que entre os princípios da licitação está o princípio da publicidade, certo? Então, de fato, a licitação não será sigilosa, sendo público acessível todos os seus atos. No entanto, especificamente aqui, salvo com exceção do conteúdo das propostas, em razão do princípio do sigilo das propostas, que vai ser mantido assim até a abertura dessas propostas.
A gente vai ver isso melhor no outro momento. Aí o outro item, então essa questão aqui está correta também, essa alternativa. É permitido aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista ou previdenciário entre empresas brasileiras e estrangeiras. E aí, pessoal? Vejam que é exatamente aquilo que a gente está falando. A lei fala exatamente que é vedado. É vedado. Existem algumas exceções? Sim, mas aqui ela está trazendo expressamente o que está na lei. Então, isso aqui não é permitido. Isso aqui é vedado. Proibido. Então, está equivocado isso aqui. Para não confundir, vou colocar isso aqui também. Aí a outra alternativa é o procedimento licitatório previsto nessa lei caracteriza ato administrativo formal, somente quando praticado pela esfera federal. É isso que estava lá, a gente já viu esse artigo anteriormente. Ele é um procedimento formal, inclusive quando praticado por todos os órgãos. Não tem esse somente aqui, muito menos ao federal, somente ao federal. Por todos os órgãos, ele sempre vai ser caracterizado um ato administrativo formal. A gente vai ver que isso é o princípio do formalismo, ou do formalismo moderado, ou do procedimento formal. Mas essa questão aí, pessoal, olha só, à luz das leis, à luz das leis 8666, só tem essa daí, na luz da lei 866 que dispõe sobre licitações e contratos da administração pública, julguem os itens a seguir. No processo licitatório, é vedado que se estabeleça margem de preferência por produto ou serviço em respeito ao princípio constitucional da isonomia, igualdade de todos os participantes. E aí, pessoal? É vedado que se estabeleça margem de preferência? Pessoal, essa questão aqui, ela somente estaria certa se ela viesse completa com o seguinte complemento. Salvo ou ressalvado exatamente os casos. Oi? A CESP ela é um terror. A CESP é um terror. Ó, não, o pior é que ela considerou correto isso aqui. Mas, não considerou correto não, aliás. É verdade que estabeleceu mais de preferência produto. Ela está incorreta, porque não é verdade. Não é vedado. A margem de preferência não. Seria em regra é vedado, mas se tivesse aqui em regra é vedado, ok, bacana. Seria uma hipótese de tornar ela correta. A outra hipótese seria salvo, ressalvada as hipóteses expressamente previstas. Então ela está incorreta essa questão. Vamos ver aqui a outra. É possível estabelecer margem de preferência adicional no caso de produtos manufaturados nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizado no país. Perfeito. Isso daqui, ó, ela está querendo saber da nossa margem de preferência adicional, que é, sim, no caso de produtos manufaturados nacionais e resultante de desenvolvimento e inovação tecnológica no país. É exatamente isso que está na lei. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar hoje, viu? E aí a gente fica naquela que a gente tinha acertado de terminar, vou gravar para terminar o restante de licitação e disponibilizar o link para vocês. Está previsto, a gente já tinha até agendado para o dia 16 eu fazer essa gravação. E aí a partir de então vai ser disponibilizado para vocês, tudo bem?